gostaríamos de convidar ao palco para suas considerações sobre a videopalestra e a obra de Jan Gehl, o professor doutor Guilherme Lassance. Guilherme é professor associado e vice-diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo ProURB UFRJ. De 2013 a 2016, foi professor visitante na Universidade de Colômbia, Nova York. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq. Foi diretor adjunto do ensino de graduação da FAO UFRJ. Além de experiência profissional pregressa como arquiteto projetista na França, tem coordenado diversos projetos de arquitetura do ArcLab, ateliê universitário da FAO UFRJ. Como pesquisador, atua principalmente nos seguintes temas: processos de concepção, arquitetura e urbanismo contemporâneos, ensino do projeto e teoria da arquitetura e urbanismo. Formação: graduação em arquitetura pela Escola Nacional Superior de Arquitetura de Toulouse, mestrado em arquitetura e urbanismo pela Escola Nacional Superior de Arquitetura de Nantes e doutor em ciências da arquitetura pela Universidade de Nantes. Gostaria de convidar também, para fazer parte, dessa nossa mesa, o coordenador do Docomomo Rio, Carlos Eduardo Nunes Ferreira. Carlos Eduardo é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela FAO UFRJ, mestre em Crítica de Arquitetura e Design pela Pearson School of Design e doutor em Urbanismo pela ProURB. Atualmente, é pró-reitor de graduação da Universidade Veiga de Almeida, diretor da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, ABEA, e membro do Colégio de Entidades do CAU Rio de Janeiro, onde já foi conselheiro e coordenador da Comissão de Ensino e Formação. É também autor dos livros Barra da Tijuca, O Presente do Futuro e A História das Cidades. Então, gostaria de lembrar que cada convidado tem 20 minutos para sua análise, que será feita através de um debate, e logo a seguir nós teremos um tempo para as perguntas, e as nossas monitoras passarão os papéis para que vocês possam fazer as perguntas por escritos. Então, com a palavra, Carlos Eduardo. Boa tarde novamente. Eu acho que a primeira pergunta que vocês devem estar se fazendo, o que uma fala, um depoimento do Jan Gehl está fazendo no seminário do documento do Docomomo, que trata do movimento moderno, vistas as críticas, vistas todas as críticas que ele faz ao movimento moderno. Então, eu diria que eu vou mudar um pouco o nome, O Docomomo pode ser documentação e conservação sobre o movimento moderno, mas também documentação e conversação sobre o movimento moderno. Eu acho que o Docomomo tem que assimilar as críticas ao movimento, e é isso que a gente vai buscar fazer nessa mesa, e acho que esse também é o papel da universidade, trazer um ambiente crítico e reflexivo sobre todos os movimentos e todas as épocas da arquitetura e do urbanismo. Antes de passar a palavra para o Guilherme Lassance, eu queria também falar que teve uma fala, um trecho da fala do Jan Gehl, que tem tudo a ver com esse seminário. Quando a gente fala cidade igual à universidade, eu acho que ele toca num ponto que o contrário também é verdadeiro. Universidade igual à cidade, igual à cidadania, igual a políticas urbanas. Eu estou olhando para esse auditório e estou vendo aqui, no mínimo, 200, 300, 400 trabalhos finais de graduação, que provavelmente trabalharam o tema da cidade, que provavelmente trabalharam o tema da cidade do Rio de Janeiro e outras cidades do Brasil afora, porque temos convidados de outros estados e outros países, e, em grande parte, isso tudo fica hoje nos arquivos das universidades, antigamente nas grandes mapotecas das instituições de ensino. Então, também essa fala dele, do relacionamento que aconteceu em Copenhague entre a universidade e as autoridades públicas, também é um clamor desse seminário para que a gente dialogue mais com as políticas públicas. Nas mesas de ontem a gente viu muito isso, como é possível iniciar esse caminho, esse diálogo. Estamos perto de eleições estaduais e de presidentes, e daqui a 2 anos de vereadores. Temos
aqui entre os nossos palestrantes, né, o Carlos Murdock, que sempre fala que ele resolveu um dia mudar o mundo para além da sala de aula e se candidatou a vereador, por pouco, muito pouco mesmo, foi eleito, né? Acredito que muitos que estão nessa plateia devem ter votado nele. Acho que a gente tem que fazer esse movimento, sim, né? Com a academia e a política se integrando, obviamente, com os distanciamentos devidos. Então, passo a palavra para o Guilherme Lassans, né? Para a gente fazer essa conversação sobre a crítica ao movimento moderno, né? Quase que uma réplica, uma tréplica, né? Obrigado por ter vindo, Guilherme. Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer esse convite, né? Assim, sinto-me muito honrado de estar aqui, acho que é um evento importante para nós, o tema é fundamental, né? Resgatar, porque isso já foi muito mais forte do que é hoje, né? Essa relação da universidade com a sociedade, a universidade pensando a cidade, né? Não que a gente tenha deixado de pensar a cidade nas universidades, mas eu acho que a gente pode, sim, fazer um trabalho mais intenso no sentido de mostrar, né? Mostrar o que a gente faz, mostrar mais das nossas pesquisas, né? Acho que você lembrou bem, esse trecho da fala do Jan Gehl é fundamental, e ele reconhece o quanto isso esteve na origem, né, da construção do pensamento dele, né, e da prática dele enquanto projetista, e quanto isso vem tendo repercussão no sentido da transformação dessas cidades que ele mostrou aí, né? Então, o fato de que ele reconhece que foi na universidade que essas ideias foram ou puderam germinar e serem discutidas e estudadas, né? E as universidades, geralmente, né, elas têm essa condição um pouco contraditória, né, de ao mesmo tempo pretenderem, buscarem essa interação com a sociedade, mas também de conseguirem se construir como universos um pouco distanciados, e eu acho que o distanciamento também, e é por isso que tem uma contradição aí, né, o distanciamento também é essa condição para uma reflexão crítica, né, porque senão a gente está sempre na ação, e na ação a gente não tem tempo de pensar sobre o que a gente faz, né, e de criticar o que a gente faz, né. Então, acho que esse papel da universidade também, nessa distância que ela se coloca também, crítica em relação ao que é feito, né. Então, acho que esse personagem do Jan Gehl, né, quando o Cadu me chamou, não apenas ele, assim, a organização aqui do evento me convidou para falar sobre o Jan Gehl nessa mesa, né, a partir desse documentário, eu disse para ele, eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada para, digamos, complementar ou discutir no sentido da valorização das ideias que são apresentadas aqui. Eu acho que, de lá para cá, muitas coisas aconteceram. A gente está falando aí de um personagem, né, vocês acho que entenderam, inclusive na fala, ele é bem honesto em relação a isso, né, são ideias que foram construídas, né, têm origem nesse momento da crítica pós-moderna, né, de uma espécie de consciência crítica em relação ao que vinha sendo a produção, né, herdada das teses de um certo movimento moderno, não de todo ele, né, a gente não pode generalizar, mas, com certeza, uma crítica, principalmente aos projetos da reconstrução pós-guerra, né, na Europa, e, como ele mesmo disse, da cidade norte-americana e dessa expansão muito grande, né, alastramento das cidades e de seus territórios, né, a democratização do veículo automotor particular, né, fez com que, é claro, os modos de vida, né, as nossas maneiras de viver se modificassem muito, né? Então, acho que é todo um conjunto de fatores que faz com que essa crítica, de repente, aparecesse muito fortemente na Europa, né, por conta desse substrato da cidade existente histórica, medieval, né, ele fala dessas viagens dele à Itália, não foi só ele, assim, muitos desses autores críticos da pós-modernidade fizeram essas viagens à Itália, né, Norbert Schultz, Kevin Lynch, né,
Assim, a gente poderia citar aqui uma certa coleção, inclusive italianos também, Aldo Rossi, né? Assim, essa relação com a Itália foi muito forte, cidades que foram menos arrombadas pela Segunda Guerra Mundial, né? Menos bombardeadas, menos destruídas por uma série de razões. Então, serviram um pouco de modelo, né? Que foi usado por essa crítica pós-moderna para lembrar o quanto essas cidades eram mais gentis com os homens do que aquelas que a modernidade vinha construindo, né, como um novo paradigma de cidade. Então, acho que é importante situar isso, né? A gente está falando dessas décadas de 60, 50, 60 e um pouco anos 70 também. Os anos 70 também acho que é importante lembrar o quanto a crise energética, a crise do petróleo, que nós, no Brasil, sofremos ela tardiamente, né, porque a gente morava numa bolha ditatorial, né, onde esses efeitos de uma economia mundial não se faziam imediatamente sentir. A gente falava aqui de milagre econômico, enquanto o mundo vivia plenamente esse momento da crise energética e crise do petróleo, né, o OPEP aumentando os preços do barril, o que fez com que o Brasil se endividasse. Bom, a gente sabe dessa história, mas eu digo também esse contexto que essa crise energética trouxe para os países europeus, na época não produtores de petróleo, que fizeram também com que esse retorno à cidade histórica, retorno a uma cidade menos dependente dos meios de locomoção que usam o combustível fóssil, né, pudesse ser vista como uma via aí de uma alternativa, né, de sobrevivência econômica dessas sociedades, né. Então, acho que é importante também colocar esse contexto. E lembrar que foi exatamente quando você disse que você talvez não fosse a pessoa mais certa, que a gente falou, não, aí sim que você é a pessoa mais certa para estar lá, né? Então, é um personagem, o Yangel, que viveu muito tempo, né? Ele mesmo lembra isso. Então, ele começou a trabalhar na década de 70, e ele até hoje, né, ele é aposentado professor, mas até hoje ele meio que lidera um escritório importante, né, que vem fazendo consultorias para cidades mundo afora e projetos, continua muito ativo. Em todo caso, esse trabalho dele, um trabalho que encontrou recentemente o respaldo desses movimentos, que são, né, desses novos conceitos, que são a Smart City, né, cidades sustentáveis, todos esses novos conceitos que apareceram de um tempo para cá, mundo afora, como novas verdades, né, novos conceitos para se pensar a cidade, né, a questão que ele coloca aqui das bicicletas, né, dos pedestres, né, vejam quanto isso está afinado com as teses, né, com os paradigmas contemporâneos, quando a gente fala de cidade corretamente projetada e planejada, né. A questão que eu acho que a gente... Então, daí surgem uma série de questões que eu acho que a gente pode se colocar, né, até porque nós aqui não estamos na Dinamarca. Eu uso um pouco esse contexto do Yangel, que é a Dinamarca, que é a cidade de Copenhague, né, porque é um pouco, eu diria, a caricatura da sociedade. É uma sociedade bastante igualitária, né, sem quase nenhuma discrepância entre ricos e pobres, né. Existem, é claro, ricos e pobres, mas não nas proporções que a gente conhece aqui. As cidades são pequenas, né? Copenhague acho que não passa de 1 milhão de habitantes, talvez menos, né? E aí teríamos que incluir uma periferia grande que não aparece nas imagens do documentário, né? As imagens mostram mais o centro da cidade de Copenhague. Para quem conhece a obra, por exemplo, do Bjarke Ingels, né? Que é outro arquiteto conhecido contemporâneo dinamarquês, né? Vai lembrar dos edifícios que não estão exatamente numa escala humana, né, como mostra aqui, ou como defende Yangel. Por quê? Porque são edifícios são projetos que se encontram localizados nas periferias dessa cidade de Copenhague, né, servida, é claro, para o transporte público, tudo muito corretamente também programado, mas onde a gente encontra um pouco de alguma coisa que o Yangel parece criticar, né, que essa cidade é um pouco do automóvel,
dos quarteirões isolados, os edifícios no meio do nada, né? Assim, não sei para quem conhece a teoria dos 5 dedos de Copenhague, né? Existe, né, para quem está lá na ponta do dedo, está numa outra cidade que não é essa que ele mostra no documentário. Acho que também é importante lembrar, então, falando da Dinamarca e falando mais globalmente da Europa, talvez, né, onde essas ideias germinaram, a gente não pode deixar de fora os Estados Unidos, onde ele lembra que nas universidades isso também vinha sendo fortemente discutido, né, autores que são importantes nesse sentido. Ele lembra de Berkeley, né, e da dificuldade desses autores nos Estados Unidos de emplacar suas ideias na cidade norte-americana. Cidades mais desiguais do que as da Europa, né, de certa forma, mas também cidades novas, né, sem substrato histórico, sem essas ruas com uma arquitetura de outro momento pré-industrial, né. Então, só para a gente também conseguir pensar nessas diferenças, né. Eu sei que a gente está aqui no Rio de Janeiro, numa área que é central no Rio de Janeiro, onde muito dessas ideias, né, serviu de base para um redesenho dessa área onde a gente está exatamente, né, a Praça Mauá, a destruição do elevado da perimetral, o redesenho desses espaços públicos, a criação das linhas de VLT, né, a pedestrialização de um trecho importante ali na Cinelândia da Avenida Rio Branco. Até então parecia algo, né, quando isso foi anunciado, todo mundo deu risadas, achando assim que absurdo, né? Então, é uma crítica que eu queria apenas poder contextualizar nessas diferenças, né? Por quê? Porque o centro da cidade do Rio de Janeiro e a relação que ele estabelece com o resto da cidade do Rio de Janeiro é bem diferente da que a gente encontra nos exemplos que aparecem na reportagem, né? Vejam as cidades que aparecem, vejam os exemplos que ele dá, né? Nova York, né? Nova York não é Nova York que ele mostra, é a Times Square, em Manhattan, né? Um dos metros quadrados mais caros do planeta, né? O próprio centro de Copenhague, eu fui lá, tem poucos moradores, né? Muitos daquelas construções que a gente vê na imagem, né? E aí as imagens são escolhidas para mostrar alguém que sai na varanda, né? Assim, parece morar ali. Tem alguns moradores, mas nas ruas de pedestre, né? As ruas que o tecido que está no centrão você olha para as edificações, são muitas lojas e as sobrelojas das lojas, né? Assim, são lojas que ocupam são comércios que ocupam essas antigas construções. Então, essa é uma cidade que, a partir de uma certa hora, quando o comércio fecha, ele fecha cedo, dorme, né? Ainda mais considerando aí as estações. Mas eu digo, existe nesse movimento de uso desses conceitos, né, do espaço do pedestre, da cidade compacta, da cidade na escala humana, uma série de consequências que a gente tem que poder considerar, né? Primeiramente, assim, a hipervalorização desses contextos urbanos em relação a outros que não têm essas mesmas qualidades, né? E a gente vai fazer o quê? Destruir as nossas periferias, destruir a cidade que está errada e só deixar a que está certa, né? Assim, qual é a solução que a gente dá para além dos centros históricos, considerando aí essas teses, né? E considerando o fato de que, em muitos lugares do planeta, não existem substratos medievais de cidades históricas para poder servir de base para reapropriar, né, com esse tipo de intervenção. O que a gente faz, então? Essas ações, por exemplo, eu vivi muito tempo na França e é uma discussão muito grande lá, onde esses princípios também vêm sendo aplicados, sobre os efeitos que eles têm no sentido da gentrificação, né, da hipervalorização do solo nessas áreas que vão sendo embelezadas e tratadas para o pedestre, etc. Há uma expulsão, claro, de população de baixa renda.
e uma cidade para IUPs. Eu não sei se vocês todos conhecem esse termo, né? Que é um termo, assim, traduzindo rapidamente, tem a ver com os young professionals, né? Que são os profissionais jovens. E a gente pode ver o quanto isso aparece nas imagens, né? São jovens, muitas vezes sem filhos ou com filhos pequenos, né? Que topam morar em pequenos apartamentos, em áreas densas, onde você não tem carro, né? Então, é todo um padrão de vida, né? Que não necessariamente ou não diretamente tem a ver com o padrão de vida de todo tipo da população. Além disso, né, essas áreas elas têm sido usadas, e é por isso que isso reaparece muito fortemente dos anos 2000 para cá, né, como um recurso, né, das cidades para promoverem a sua imagem internacionalmente e atraírem investimentos nas áreas ditas nobres dessas cidades, né? Então, o chamado marketing urbano, né? Então, esse marketing urbano, a gente vê como ele opera. Ele opera, né, nessa espécie de embelezamento, porque não deixa de ser um pouco isso, né? Muito usando padrões dessas cidades históricas europeias, né? Na América Latina, a gente tem um pouco disso, porque temos o substrato colonial europeu, né? É o fato aqui no centro da cidade. Então, a gente, né, está um pouco nessa mesma esteira, de certa forma. E a isso, ele não fala muito disso, mas a gente vê também se associar projetos de grande escala e assinados por arquitetos conhecidos que vão ser parceiros dessa espécie de produto, né? É uma espécie de produto, e a gente pode facilmente observar isso navegando pela internet, né? Que existe como uma espécie de checklist hoje, né? Para as cidades que querem ser sustentáveis, inteligentes e acessíveis, né? Assim, como um checklist, assim, você tem que ter ruas de pedestre, você tem que ter parques, você tem que ter os museus, você tem que ter o VLT, você tem que ter, se puder ter uma Highline, né? Se puder usar um antigo viaduto para mostrar que ele se transformou em algo mais humano. Então, a gente vai vendo isso, a gente tem visto isso lá na FAU-FRJ, numa experiência de ensino da qual participei durante quase 10 anos, Ateliê Integrado 2, e a gente faz estudos comparativos de cidades, né? E, incrivelmente, a gente vai vendo que a gente pega cidades em continentes diferentes e a gente tem mais ou menos os mesmos, né, uma espécie de mesma composição de elementos. E a eles se associam, é claro, o mercado imobiliário, né, e interesses econômicos de fazer com que esses centros aconteçam como espécie de enclaves hipervalorizados da cidade. A preocupação, eu acho, numa sociedade muito mais desigual que a nossa em relação à dinamarquesa, né, e isso é fato, né, o que a gente, então, faz com essa condição nossa quando a gente aplica esse tipo de princípio e recursos em áreas da cidade que se prestam mais a isso, porque elas são compactas, porque elas são mais acessíveis, porque elas têm transportes que chegam mais facilmente, porque elas têm, talvez, um potencial de paisagem que permite aproveitá-las para essas finalidades. Vocês viram ali parques, etc. O que a gente faz com o resto da cidade, né? Porque existe um fluxo de investimentos, né, que talvez ainda não dê conta, né, a gente gostaria que desse, de atender o resto da cidade. Então, como é que a gente lida com isso, né? Para fazer o que foi feito no centro do Rio de Janeiro durante a preparação para os Jogos Olímpicos, né, muito se descobriu, né, em termos de investimento fora dessa área central, e acho que a gente está aí vivendo as consequências diretas disso, né? Em termos de qualidade de equipamentos, em termos de qualidade de espaços públicos, em termos de qualidade de habitação. Também, né, as remoções que aconteceram. As remoções também da população que
aqui vivia, né? Assim, uma população pequena, certamente, mas é uma questão para nós, assim, se essas ações vão no sentido de uma democratização da cidade ou se elas vão no sentido de uma exacerbação da desigualdade. Estou falando dos contextos de países como os nossos, não da Dinamarca, é claro, né? Então, assim, os princípios são bons. Há uma crítica, assim, só para terminar, porque já me indicaram aqui 1 minuto para parar de falar, mas só para terminar, eu só queria deixar esse recado aqui, porque eu acho que a gente, nessas teses, essas críticas, ora a gente defende uma coisa, ora defende o oposto daquela coisa, né? E aí depois a gente vai ver que na história aquilo que se atacava voltou a ser paradigma novamente, né? Então, só para a gente um pouco tentar evitar essa gangorra, né, de idas e vindas, de uma hora eu defendo isso e outra hora eu defendo o oposto daquilo, para a gente tentar pensar um pouco assim, um convite para a gente poder tentar, e talvez esse seja o papel da universidade na relação com a cidade, tentar pensar de maneira um pouco mais complexa, né, e menos simplista. O que eu quero dizer com isso? A crítica que ele faz ao movimento moderno, e aí a gente está num evento do Comomo, né, acho que é importante dizer isso, o movimento moderno foi muito importante na luta contra a cidade desigual. Acho que a gente olha hoje para esses centros da cidade como se eles fossem gentis, mas eles são, na realidade, os lugares onde muita desigualdade aconteceu, né? O Porto do Rio de Janeiro, por aqui passaram 2 milhões de escravos, né, de pessoas que serviram para o trabalho escravo no Brasil, né, o maior porto negreiro do mundo, né. No século XIX, né, há pouco mais de 100 anos atrás, a gente estava numa sociedade, numa cidade, né, onde essas coisas eram normais, né, naturais. Então, assim, há toda uma questão com o movimento moderno, que a pós-modernidade entrou com uma crítica muito forte a ele, mas foi assim, diante dessa desigualdade, porque no meio teve a Revolução Industrial, quando eu ouço ele falar do pequeno caminho que vai ao Rio, e aí os comerciantes com o trigo vendendo, né, e assim se criou a rua e a praça, assim, não dá para esquecer que teve uma Revolução Industrial no meio do caminho, né, que essas relações mudaram radicalmente, né, que as divisões sociais, né, assim, os estratos sociais, criou-se a classe operária, né. O movimento moderno entrou como uma tentativa de resposta a isso, né? Uma cidade com uma certa utopia social, né? Errou em escala, talvez, a indústria, etc., não ajudou, mas como é que a gente dá conta do recado dessa construção em larga escala, sem perder a escala humana, né? Assim, é um desafio, né? Não é fácil, né? Então, só para lembrar o quanto a gente também não pode deixar acontecer uma crítica desse tipo, assim como se a modernidade só tivesse feito coisas erradas, né? E eu acho que aqui a gente está num país que se construiu muito sobre essa ideia de moderno, né? E eu acho que só para a gente não abandonar de todo essa ideia de uma certa utopia social. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Acho que, mais do que nunca, você era a pessoa mais certa para estar aqui hoje mesmo. Eu queria só aproveitar que eu recebi só 2 perguntas e vou aproveitar um pouquinho do meio minuto que eu acho que você economizou, né, e dizer também que fala-se muito, né, e na discussão até de Jane Jacobs e outros autores, né, entre a cidade existente e a cidade que se quer, e ele fala do Homo sapiens, né, que o homem é igual no mundo inteiro. Primeiro, pergunta, claro que existem condições humanas que são iguais no mundo inteiro, mas as relações sociais não são iguais no mundo inteiro. E a outra também, que eu acho que o movimento moderno, você tocou muito bem nisso, né, era um movimento emancipatório também, né, na busca de uma nova sociedade. O quanto a gente reproduzir a cidade existente, o Homo sapiens existente, não perpetua situações existentes quando, de certo modo, nós queremos emancipar a sociedade e combater essas desigualdades na escala necessária, principalmente em países como o Brasil, né? Um segundo ponto que eu queria fazer era que a ideia, quando ele mostra, né, os carros invadindo a cidade medieval, é uma ideia que tem um trecho
do Le Corbusier, que criou a cidade moderna, que ele chamou de contemporânea, né, exatamente porque ele via que esse encontro do pedestre com o automóvel não ia dar certo. Então, quer dizer, há mais coisas em comum entre Engel e Le Corbusier do que imagina-se numa primeira leitura, não é isso? Porque existe o trecho que ele separa o automóvel do pedestre, porque ele via que isso não ia dar certo. Ele previa o que hoje, né, o Engel critica a posteriori, vamos dizer assim, né? E, por último, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas muitas imagens que foram mostradas, né, nos parques da Dinamarca, se eu dissesse, mudasse, obviamente, a etnia das pessoas, se dissesse que era dentro de uma superquadra de Brasília, não ficaria muito distante da realidade, né? Então, com isso, vou passar aqui as perguntas, né? E uma especialmente para você e a outra para nós dois, mas eu vou fazer as duas juntas porque tem a ver com a universidade, né? Quer dizer, você, enquanto vice-diretor da FAO, entendo que o Luan Fontes, né, que é aluno da FAO-UFRJ, pergunta: como o senhor vê a grade curricular da FAO, visto a forte opinião de Engel a respeito do ensino dos estudos sociais no curso de Arquitetura e Urbanismo? E para nós dois, mas você começa, qualquer coisa eu complemento, né? Uma vez que a discussão sobre a cidade e as novas percepções sobre as relações entre indivíduo e cidade são constantes na academia, como levar esse conhecimento das cidades e à cidade de fato? Como quebrar a barreira entre a teoria e a prática? Estou com vergonha de botar meus óculos, porque depois que o Conder leu boa parte do texto sem óculos, fica chato, né? A primeira pergunta sobre a grade curricular, né? Então, primeira coisa é lembrar, novamente, do contexto do Engel dos anos 60, certo? Onde essas ideias foram construídas inicialmente, né? E essa descoberta dos arquitetos em relação às ciências sociais. Não apenas descoberta, mas também o fato de que a gente tem que reconhecer que essas ciências sociais ganharam muito corpo no pós-Segunda Guerra Mundial. Assim, houve um ganho muito grande, isso é reconhecido internacionalmente, né, porque houve uma crise existencial das ciências ditas exatas, duras, né, muitas vezes estiveram muitas vezes relacionadas com essa corrida do armamento, né, e a capacidade técnica de destruição, né. Não sei se vocês se lembram assim, do movimento hippie, né? Tudo isso é consequência também dessa crise forte dessas verdades e de uma contribuição muito grande que as ciências humanas deram em termos de universidade, né? Então, o arquiteto, é claro, a arquitetura esteve contaminada por isso, né? Inclusive, naquele momento, se dizia que os processos, né, começou-se a reivindicar que os processos de concepção fossem participativos, né, que o arquiteto deveria ser apenas um facilitador e que as pessoas, mais do que os arquitetos, saberiam como construir ou desenhar suas próprias... Né, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve vários exemplos disso, né, no momento, inclusive, ainda debaixo da ditadura militar, Carlos Nelson, né, assim, que estiveram à frente desse tipo de pensamento, né? A grade curricular da FAO, hoje, ela reserva ainda, certamente, pouco espaço para essa presença das ciências sociais. Existe, assim, literalmente, uma disciplina que recebe esse nome, né? Estudos sociais. Mas eu acho que a gente também pode dizer que o corpo docente, hoje, a discussão sobre projeto, o que a gente tem em mente hoje quando a gente projeta, a cultura do arquiteto e urbanista hoje, já está, eu acredito nisso, né? Talvez seja um pouco ingênuo, não sei, ou até otimista, mas eu acho que nós somos já contaminados por esses valores, né? Acho que é difícil hoje um professor em sala ou numa banca de trabalho final uma fala que vai apenas falar da forma do edifício, sem considerar questões de uso, de apropriação, da relação com o bairro, com o contexto onde ele se encontra, né, com o perfil social. Então, essas questões estão colocadas e elas estão hoje apropriadas, muitas vezes, pelos professores, pelos arquitetos professores, né? Mas é claro que a gente está numa universidade e é
uma luta, assim, a gente parte cada vez mais em defesa, né, de uma universidade que se entenda como universidade, e não apenas como um conjunto de escolas profissionalizantes isoladas, né, o que ainda a UFRJ, infelizmente, e tem consciência disso. O Plano de Desenvolvimento Institucional coloca essa questão, né, como uma meta, para que haja mais trânsito entre os cursos, né, que os nossos alunos da arquitetura, os estudantes de arquitetura, possam frequentar outros cursos da universidade. Então, essa ideia que também está, digamos, animando um estudo de reforma curricular que está em curso, que, se tudo der certo, ano que vem deve acontecer, e que deve transformar a grade curricular, reservando, ao menos para os 2 últimos anos do curso, essa possibilidade de trânsito, né, essa possibilidade de contato interdisciplinar. Bem, vou fazer uma propaganda aqui. Na Universidade Veiga de Almeida, a gente já está fazendo uma flexibilização curricular bem interessante, que vale a pena dar uma olhada. Última pergunta, que eu acho que eu estou sem relógio, estou 3h25, né? Paulo, eu desculpe se eu não falar certo, Paulo Scassor, da ACP, para o Guilherme, né? O Plano Urbano Modernista de Lúcio Costa valorizou o crescimento da Barra da Tijuca. Quais soluções sustentáveis devem ser adotadas para retomar o crescimento do centro da cidade do Rio de Janeiro? Não entendi a relação entre Barra da Tijuca e o centro do Rio de Janeiro. O Plano Urbano Modernista de Lúcio Costa valorizou o crescimento da Barra da Tijuca. Então, quais as soluções sustentáveis que a gente deveria adotar no centro do Rio de Janeiro? Acho que é uma oposição entre um modelo e outro. A questão do centro da cidade continua sendo, e já é há um tempo essa, né, desde que a gente passou por uma legislação urbanística na década de 70 que pensou muito uma cidade setorizada, né, a partir dessa ideia de zoneamento funcional, e que impediu, durante décadas, né, a moradia no centro da cidade, né. Artigos proibiam isso, né. Então, acho que a gente tem esse desafio no centro da cidade, eu acredito, principal, que é trazer moradores para cá, né, torná-lo muito mais híbrido do que ele é em termos de funcionalidade, né. E o drama hoje é que os investimentos e a espetacularização do centro, né, essas intervenções mais recentes, por incrível que pareça, né, e é uma contradição também com esses princípios do Ian Gell, é que tiveram como efeito de hipervalorizar esse solo urbano do centro da cidade, que já é um custo elevado, né. Então, nessa hipervalorização, a moradia, a única moradia que conseguiria competir e se viabilizar nesse solo urbano caro, né, é a moradia da alta renda, né. A gente não tem políticas sociais, infelizmente, capazes de fazer, por exemplo, o que o governo francês faz de maneira assim quase donquixotesca para empurrar para dentro de Paris ou para manter dentro de Paris uma população de mais baixa renda, né, com muita dificuldade, né, e com políticas afirmativas assim fortes, né. Nosso extrato social privilegiado, ele não gosta de conviver com as diferenças sociais, né. Então, essa alta renda não se interessa, né, o modo de vida do centro da cidade, né, talvez a gente conheça aí um fenômeno IUP, não sei, né, talvez uma camada estudantil consiga brechas para vir morar aqui, né, a gente conhece esses processos que começam com os artistas e depois viram outras coisas, mas essa alta renda no Rio de Janeiro, ela é toda praiana, né? O sonho de morar dela é a vista-mar, né? É a orla, né? Então, morar no centro da cidade significa um modo de vida que já não faz parte do sonho de consumo dessa elite, né? Então, que morador para o centro da cidade? Esses que foram expulsos, né? Os poucos que haviam aqui foram expulsos por essas obras todas, né, de embelezamento. Agora, como é que a gente resgata isso, né? Com que ações e com que viabilidade, já que esse solo está tão encarecido? A minha esperança é que todos esses edifícios de escritório que hoje estão esvaziados por conta do esfriamento econômico
nosso de cidade, né, possam encontrar alguma perspectiva de regeneração acolhendo a habitação. Acho que aí é um campo que eu acredito muito interessante e fértil de pensar o retrofit, né, a transformação, o reuso dessa infraestrutura instalada de edifícios de escritórios. Não sei, pode ser uma pista, né? E, talvez, uma arquitetura industrial que ainda persiste, principalmente na área portuária, que não conseguiu ser de toda demolida, porque os processos foram interrompidos pela crise, né, econômica e política. Então, talvez aí também ainda uma margem para nós, né, para pensar essas coisas. Eu estava numa conversa com uma colega que estudou, que fez doutorado em Barcelona. Ela lembrou bem outro dia lá na FAO que em Barcelona eles têm essa prática. Não estou falando que seja um exemplo único, mas ela trouxe isso e lembrou bem que é durante as crises que a gente tem espaço e tempo para pensar coisas, não é durante os momentos de efervescência. Então, acho que é um momento para a gente poder ter agora tranquilidade, né, já que essas coisas saíram da sua blindagem, né, dos cronogramas de agenda de olímpica, etc., a gente agora pode voltar a pensar a cidade, e devemos pensá-la. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado mesmo. De novo, a pessoa certa para estar nessa mesa. E vamos passar agora, né, para a próxima mesa. Obrigadíssimo.